Oi, oi, minha gente, como é que vocês estão? Espero encontrá-los bem. Meu nome é Tauana Amor, sou psicóloga e estou aqui à frente do canal Tauana Amor Psi para te trazer uma psicologia descomplicada e de fato fácil de ser aplicada na prática aí do teu dia a dia. Então vem comigo. Eu ainda não defini o tema, o nome, na verdade, o tema sim, né? Mas o nome desse vídeo porque eu vou falar de algumas coisas muito importantes. Mas eu já quero começar falando aí com você, para você parar de ser a Mulher Maravilha. Chega, mata a Mulher Maravilha que habita em você. Para de ser esse super-herói, essa super-heroína que você vem tentando ser. E por que disso? Então, eu vou falar um pouquinho mais aqui com vocês do porquê disso. Gente, primeiro que assim, ó, se a gente carregar o mundo nas costas, você não acha que vai ficar um pouquinho pesado para você carregar? Então a gente não consegue, infelizmente, eu mesma gostaria disso, eu gostaria de ajudar todos o tempo todo, porque tem tanta coisa ruim acontecendo no mundo, cada um de nós passa por tantas dificuldades, só que infelizmente ou felizmente a gente não consegue ajudar todo mundo o tempo todo. Isso é muito sério. A gente precisa aprender a colocar limites. Quando eu trago isso aqui para as pessoas no consultório, as pessoas me dizem, mas Tauana, eu não vou me tornar uma pessoa egoísta, eu não quero ser uma pessoa egoísta. Não. É muito importante, hoje eu vou te ajudar aqui com esse vídeo, você entender a diferença de uma pessoa egoísta e uma pessoa que se coloca em primeiro lugar. Isso é muito importante. Quem ajuda todo mundo o tempo todo, quem tenta ficar fazendo tudo, quem tenta ser o salvador, a salvadora aí da pátria, e se você se identifica, fica aqui que eu vou trazer algumas perguntas para você se questionar aí e conseguir tirar aí a capa do super-herói, da super-heroína. Quem se sacrifica demais aí pelos outros, quem se coloca em último lugar na sua vida e todo mundo em primeiro lugar, acaba ficando uma pessoa desgastada. Faz pelo outro, às vezes, o que nem o outro está disposto, sabe? E você fica aí carregando todo mundo no colo, nas costas. Esses dias eu participei de um evento e a organizadora do evento, a palestrante, fez uma dinâmica muito legal. Ela começou a distribuir luvas pretas por todo mundo ali, por todo o público que estava sentado nas cadeiras. E aí ela ia falando algumas palavras, e em cada luva tinha um nomezinho escrito, e cada pessoa ia colocando essas luvas e ia se grudando nela conforme ela caminhava. Então ela citou o marido, era uma mulher, né? Citou o marido, citou a filha, citou o filho, citou o pet, citou a sogra, a mãe, o pai, o primo, o tio, a amiga, o marido da amiga, a cunhada, o cunhado, e todo mundo ia se grudando. E ela chegou um momento que ela não conseguia passar entre as mesas que estavam dispostas ali no público, porque ela estava carregando muita gente. Então ela ilustrou com essa dinâmica, eu achei sensacional, porque eu já sofri muito com isso, sabe? De carregar muitas pessoas, de fazer tudo pelos outros e eu ficar em último lugar. Em eu ter que adiar os meus planos, as minhas coisas que eram muito importantes, ou até mesmo da minha família, para depois. Então isso é muito grave, porque a gente não dá conta, a gente se sente sobrecarregado. Então, se você aí, daqui a pouco, tem uma história de vida em que você cresceu, tendo que se sacrificar pelos outros, né? Cuidar do outro sempre era mais importante do que cuidar de você. Daqui a pouco você era o irmão mais velho, ou tinha irmãos menores ali para ajudar, ou sempre o outro era mais importante do que você ou do que os teus pais. Provavelmente hoje você tem dificuldade de lidar com isso, mas é possível mudar essa história. Então, se você tem esse histórico de se sacrificar, sacrificar a sua vida pelo dos outros, você precisa ficar até o final desse vídeo e se fazer algumas perguntas que eu vou trazer aqui para vocês, tá? A primeira delas é: será que eu estou ajudando quem de fato quer me ajuda, quem de fato quer ser ajudada? Eu aprendi muito isso quando eu me tornei psicóloga clínica, né? Que às vezes eu estava fazendo todo o processo lá pelo paciente, ficava preocupada, enfim. E não tem como a gente ficar o tempo todo mandando mensagem: ei, você conseguiu fazer tal coisa? E aí, deu certo tal coisa? Claro, a gente se preocupa, em alguns casos a gente vai ficar ali mais próximo, enfim, mas não dá pra gente fazer isso por todos.
E a terapia cognitivo-comportamental, é uma terapia muito colaborativa. Então, não depende só da parte do profissional. É a mesma coisa, tá? Vou trazer aqui um exemplo. Você ir no psiquiatra ou em qualquer outro médico, numa ginecologista, num cardiologista, ele te passar todas as recomendações do que você precisa fazer e você não fazer. Aí você volta na próxima consulta, na consulta de retorno, e diz assim: ah, pois é, doutor, não consegui, não deu o efeito que o senhor passou. Tá, mas você fez? Não fiz. Então, não tem milagre, né? Então, eu fui entendendo muito isso, assim, que apesar de as pessoas pagarem, apesar de as pessoas estarem na consulta, estarem vindo na consulta, às vezes elas não estavam dispostas a fazer o trabalho de casa, a fazer a tarefa de casa, né? A fazer a parte que lhes cabia, e aí também não dá certo, né? E a gente tem uma forma de abordar isso dentro da terapia, para conseguir auxiliar e mostrar isso para o paciente ao longo do caminho, mas também de não achar que era comigo, porque muitas vezes eu achei, ah, o problema sou eu não estou sendo uma boa profissional, e você provavelmente às vezes pode achar, meu Deus, eu não estou sendo uma boa mãe para os meus filhos, eu não estou sendo uma boa amiga, porque às vezes você não está conseguindo nem dar conta da sua vida de tanto olhar para o outro, mas para aquele outro que nem quer ajuda. Ele só quer às vezes se queixar, só quer desabafar, mas não está querendo tua ajuda, tá? Segunda pergunta, muito importante, anotem isso e façam para vocês mesmos. Será que eu sou a pessoa ideal para ajudar? Digamos que alguém chegue aqui com problemas financeiros porque não está conseguindo encontrar uma ferramenta e não sabe como alimentar uma ferramenta, não sabe como fazer para guardar dinheiro, não sabe como administrar tudo aquilo. A terapia trabalha com as crenças relacionadas à parte financeira, mas essa outra parte mais técnica não tem como a gente dar conta. Então, daqui a pouco, a pessoa tá vindo ali te buscar, tá vindo buscar você, porque você é uma referência dela, mas daqui a pouco quem vai ajudar ela é um consultor de finanças, é um advogado, é um médico, né? Uma pessoa que de fato tenha conhecimento para ajudar aquela pessoa. E a gente pode falar com toda a educação do mundo, com todo o carinho e com toda a assertividade do mundo. Olha, gostaria muito de te ajudar, mas eu não tenho conhecimento. Vai facilitar muito se você conversar com tal pessoa, se você buscar às vezes tal profissional. Ou, olha, você está com problema com essa tua amiga, será que não é mais interessante você conversar diretamente com ela, pedir o que está acontecendo? Percebe aqui como é possível, gente, sem a gente ser mal educado, sem a gente ser grosseiro, e a gente está ajudando sim a pessoa, porque a gente está dando um caminho para ela. Última pergunta, mas não menos importante, eu quero que anote aí, responda a ela, tá? Faça essa pergunta para você mesmo, não deixa passar. Se você está se sentindo sobrecarregado, se você está se sentindo desgastado o tempo todo, que não consegue fazer as suas coisas, olhe para isso, de verdade, tá? Se você percebe que você ajuda todo mundo, mas parece que ninguém te ajuda, parece que ninguém te ouve, olhe para isso. Às vezes é você que não está conseguindo colocar os limites necessários, tá? Então a próxima pergunta é: será que essa pessoa ela tá tão preocupada quanto eu para resolver essa situação? Né? Tinha antes eu trouxe a primeira pergunta se a pessoa quer ser ajudada, se ela quer fazer a parte dela. Nesse caso, às vezes a pessoa tem um problema, mas ela continua se colocando em mais problema ainda. Às vezes você está lá de noite perdendo o teu sono, perdendo o teu momento com a tua família, enquanto que a pessoa está seguindo com a vida dela. Então pensar se essa pessoa está tão preocupada quanto você para resolver a situação dela. Tem gente que adia tarefa, tem gente que já está às vezes numa situação ruim financeiramente, vai lá e faz outro financiamento, mesmo você dizendo que não. Às vezes a pessoa não te ouve e você continua ali tentando fazer com que ela escute, enfim. Então, assim, faz essa pergunta. Às vezes você está desgastando energia quando você poderia estar ajudando o seu filho, o seu marido, a sua esposa, alguém que realmente faz sentido, que realmente importa muito na tua vida e para quem você precisa doar as suas energias. Ou até para você mesmo. Você está adiando ir no cabeleireiro, você está adiando fazer aquela pós, fazer aquele curso, fazer uma viagem porque você tem que ajudar fulano, beltrano, enfim. Então, cuide muito com isso. E se você chegou até aqui, provavelmente você já deve estar aí se fazendo algumas perguntinhas, pensando em algumas mudanças, né? E é muito importante a gente refletir sobre quais são os meus problemas e quais são os problemas dos outros, porque senão, que nem eu disse, a gente fica lá perdendo o sono pelo problema dos outros. Isso é muito perigoso. Já pensou se todo psicólogo levasse para casa todos os seus pacientes o tempo todo, ficasse pensando sobre todas as situações que a gente ouve no consultório o tempo todo?
Não é que a gente não pensa, a gente senta estudar o caso do paciente, às vezes alguma coisa nos lembra um paciente, estão sempre com a gente. Mas não dá pra ser e nem é saudável que seja o tempo todo, porque assim, nem um bom profissional a gente vai conseguir ser. Imagina um ser humano, tá? Então, às vezes, a gente já está tão acostumado a ser o salvador, a salvadora aí da pátria, que a gente esquece da gente. E a gente esquece também que a gente pode continuar sendo legal, pode continuar sendo uma amiga leal, amando e ajudando, mas com um pouquinho mais de filtro. Não sendo esponja, não absorvendo tudo e não levando tudo com a gente. E conseguindo filtrar quem de fato quer ajuda, quem de fato está disposto ali, quem de fato quer te ouvir, quer as tuas soluções, tá? Então, se você já está entendendo que você é tão importante aí quanto os outros, que você também pode pedir ajuda e que você pode filtrar sim as coisas sem ser uma pessoa má. Egoísta é aquela pessoa, gente, que vai passar por cima de tudo e de todos, sem se importar com o sentimento dos outros. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você é bem o contrário, você é empático. Se colocar em primeiro lugar é muito diferente de pisar e passar em cima dos outros para alcançar o que você quer, tá? Então, se colocar em primeiro lugar, é dizer, olha, amiga, eu gostaria muito de te ajudar, mas hoje eu não vou conseguir. Eu tenho trabalho, tenho coisas para fazer, eu não vou conseguir. Mas olha, por que você não busca fulano? Por que você não faz tal coisa? Ou tal dia eu consigo estar com você. Percebe a diferença? Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, já deixa o seu like aqui, deixa o seu joinha. Assim o YouTube entende que esse vídeo ele é importante e vai levar para a maior quantidade de pessoas. Ah, e também não deixa de se inscrever aqui no meu canal. Se você se inscrever e ativar o sininho, você vai receber notificação toda quarta-feira quando eu subir um vídeo novo por aqui em primeira mão, tá? Então já coloca tudo isso em prática. Me conta aqui nos comentários se esse vídeo te ajudou, se ele foi útil para você. E compartilha também histórias aí se você já passou por algo nesse sentido, tá bom? Muito obrigada por ter ficado até aqui. Tenho certeza que você é um ser que está em desenvolvimento, que é uma pessoa que quer se desenvolver, que quer estar cada dia melhor com você mesmo, com os outros e com o mundo. Então, parabéns, muito obrigada, um beijão e até a próxima. Tchau!